O Lula escolheu visitar os 3 países que têm as mais relevantes relações comerciais com o Brasil. Começou com a Argentina. Esse é um gesto padrão, não é? Geralmente é o primeiro país visitado, não sempre, mas geralmente é o primeiro país visitado, é a Argentina, vizinha, etc. E terceiro principal parceiro comercial do Brasil e segundo maior comprador de produtos manufaturados brasileiros. Agora, está nos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial do Brasil e principal comprador de produtos industrializados brasileiros. E no mês que vem o Lula irá à China, principal parceiro comercial do Brasil. Mas aí principalmente na compra de minérios e comida e na exportação para o Brasil de produtos industrializados. A China é o maior parceiro comercial. Então, essa viagem aos Estados Unidos, ela tem alguns aspectos simbólicos, emblemáticos e tal. Não são esperados acordos relevantes na área comercial ou de investimento. É interessante observar que o Lula não levou, nesta viagem, o ministro da Agricultura. Não levou o Carlos Fávaro. E seria interessante a presença do Carlos Fávaro, porque há uma questão a ser tratada com os Estados Unidos, que é a habilitação de novas plantas exportadoras de carne bovina. Esses processos estão parados e as etapas de verificação já foram cumpridas. Então, seria um assunto interessante e talvez até para ouvir a reclamação dos Estados Unidos com relação à decisão do Brasil de colocar fim à isenção da taxa de importação de etanol de milho produzido nos Estados Unidos. Sim, o Brasil compra álcool dos Estados Unidos, álcool proveniente do milho, para regular o abastecimento interno. Porque, claro, muitas vezes o preço do açúcar fica muito bom e aí há a decisão de muitos produtores de usarem a produção de cana para o açúcar, para a produção de açúcar, porque ele está com um preço muito alto no mercado internacional. E aí, quando isso acontece, há uma pressão sobre o preço do álcool e até sobre o abastecimento. E aí o Brasil vai às compras. E havia uma isenção que agora foi removida, né? E claro, quando o preço do álcool está melhor do que o do açúcar, quando compensa deslocar a produção para o etanol, é isso que é feito, é normal. São regras econômicas absolutamente irrevogáveis, né? É assim que deve funcionar mesmo. Você não pode ficar exigindo que se produza para isso ou para aquilo. E aí você vai buscar o que falta para abastecer o mercado interno. Mas o Fávaro não foi. Acredito que ele irá à China. Porque com a China há muitas outras questões a serem tratadas, inclusive no âmbito do BRICS. Mas o aspecto central de uma negociação comercial com a China passa invariavelmente por produção agrícola e por isso a presença do Fávaro é essencial. Todo dia, modo de dizer, é claro, está chegando um dirigente de algum país nos Estados Unidos. E até por isso a imprensa americana não dá muita bola. A não ser quando chega o Xi Jinping ou quando chegava o Putin. Talvez, se o Sunak aparecer por lá, pela relevância das relações entre Estados Unidos e Reino Unido, né, históricas. Mas, no caso do Brasil, o Brasil sempre tem algum destaque. Há uma deferência. Porque os caras não são trouxas, sabem da importância natural que tem o Brasil. Agora, especificamente desta vez, há um interesse maior. É bom lembrar que foi um convite do Biden para que o Lula visitasse a Casa Branca. Não só os Estados Unidos, mas a Casa Branca. Isso tem uma relevância até
na prestação de contas, né? Porque lá existe uma regra interessante, poderia até ser copiada. Quando o presidente dos Estados Unidos convida alguém para visitar a Casa Branca e, digamos, manda servir ali um almoço, um jantar, é uma visita de Estado, porque houve o convite do presidente dos Estados Unidos, um convite formal de chefe de governo e de Estado para chefe de governo, às vezes só isso, chefe de Estado, às vezes só isso, ou no caso do Brasil, ambos, chefe de governo e de Estado. Aí, essa conta do jantar, do almoço, da recepção, ela é paga pelos cofres públicos, pelo contribuinte dos Estados Unidos. Porém, se o Biden resolve convidar alguém, presidente, o Macron está aqui em Washington, ele está num hotel, não sei o quê, ele veio resolver um negócio. Quero vê-lo. Isso aí o Biden, ou qualquer presidente, é óbvio, tem de pagar do bolso. O jantar, o almoço, a recepção, porque não é um convite formal de Estado. Aliás, lá, a roupa que é lavada ali na lavanderia da Casa Branca chega a conta para o presidente e a família pagarem. São alguns costumes interessantes que deveriam ser mais observados, né? Num país como o Brasil, que esbanja o dinheiro alheio, né? Gasta sem sustos o dinheiro do povo. Mas dito isto, foi o Biden quem convidou. O que significa que ele tem interesse nessa visita. Mas questões comerciais, acordos voltados para isso ou para aquilo, isso é tratado entre o secretário, como eles chamam os ministros lá, né? O secretário daquela pasta com o ministro correspondente do Brasil. A conversa entre os presidentes normalmente fica ali, muitas vezes até em bobagens, né? Defesa disso e daquilo, conceitos, mas sem que haja qualquer efeito prático daquela conversa. Desta vez, porém, há um interesse do Biden, que está embutido, inclusive, no convite. O Joe Biden, o seu governo, o establishment dos Estados Unidos, eles querem uma chancela mundial para a política de guerra dos Estados Unidos, que é da OTAN, mas que basicamente é determinada pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos dizem isso não será feito, a OTAN não vai fazer. Essa é a realidade. Você tinha discussão, como dissemos ontem, na época do De Gaulle. Hoje, com Macron, shows. Não tem discussão. Não tem discussão. Com o Sunak, que antes era o Boris Johnson. Não tem. Eles acolhem rapidamente, são sátrapas do império, né? Prestando contas ao imperador. A política é determinada na capital do império. E a OTAN é o grande braço militar, historicamente inigualável em termos de poder de guerra. E os Estados Unidos até poderiam abrir mão de uma organização como a OTAN, tal o seu poderio militar próprio, inigualável. E o da OTAN só é inigualável porque conta com os Estados Unidos. Senão o poder da OTAN sem os Estados Unidos seria inferior militarmente ao poder militar dos Estados Unidos. Mas eles querem chancela. Por isso tentaram convencer o Lula a vender munição para tanque alemão, enviado para a Ucrânia. E ele disse não, corretamente. Por isso, o senhor Zelensky, que vai receber mais uma medalha da França, o senhor Zelensky colocou o Bolsonaro e o Lula numa lista de inimigos da Ucrânia, uma lista que tinha pessoas e empresas, dizendo que o Bolsonaro era porta-voz da Rússia
e que o Lula era inimigo da Ucrânia. Quando o Lula ainda era candidato, Bolsonaro presidente, Lula candidato, depois removeram o Lula, até por pressão de alguns parlamentares dos Estados Unidos. Aí o obediente Zelensky removeu da lista. E o Bolsonaro estava certo e o Lula está certo. O Brasil não tem que ficar aí alegremente chancelando a política dos Estados Unidos para isso ou para aquilo. Quando concorda, concorda. Quando não concorda, não concorda. Se concorda com a China nesse aspecto, diz sim à posição da China. Se discorda da China, diz não à posição da China. E o mesmo vale para os Estados Unidos. Não é uma colônia que obrigatoriamente segue a política da metrópole. Então, é essencial que o Brasil diga não, não é essa a minha opinião a respeito. E há uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, concedida por um ex-embaixador dos Estados Unidos, Melvin Levitz, que ele conversou com a repórter Beatriz Bula. E ali ele vai falando das relações amigáveis, que provavelmente ficarão ainda melhores com Biden e Lula. Ele comete o erro de dizer que o Biden é o mais experiente presidente americano em política internacional. Ele foi do Comitê de Política Internacional, de Relações Internacionais do Senado. Sempre foi um senador medíocre, que tornou-se importante porque foi convidado pelo Obama para ser vice-presidente. E fez parte de decisões criminosas do governo dos Estados Unidos. E hoje, quinta-feira, o mundo amanheceu com uma denúncia contra Joe Biden, nesse 9 de fevereiro, que lamentavelmente não está aparecendo. Estou vendo aqui, televisão, jornal, não está em manchete. Mas um jornalista de verdade, o Sr. Seymour Hersh, que aliás tem um histórico tremendo de enfrentar CIA, FBI, Departamento de Estado, Departamento de Defesa, Casa Branca, desde os tempos de Vietnã. Seymour Hersh. E há jornalistas que, quando dizem, tenho fontes anônimas, não vou dizer quais são, mas aconteceu isso aqui. Tem jornalista que se diz isso, muita gente fala, peraí, que história é essa de fonte anônima? Que notícia é essa? Cadê as evidências? O Hersh faz parte de um grupo histórico que, quando diz aconteceu tal coisa, a fonte será mantida em segredo, as pessoas devem dizer aconteceu. Ou, pelo menos, no mínimo, é enorme a chance disso ser verdade. E o que ele está dizendo é que o governo dos Estados Unidos, claro, com autorização do presidente Joe Biden, explodiu os gasodutos Nord Stream. Vocês estão lembrados? Houve aquele vazamento. Os Estados Unidos é igual o zagueiro quando ele tira o impedimento do atacante, né? Ele é o primeiro a levantar o braço. Os Estados Unidos imediatamente começaram a gritar, foi a Rússia, foi a Rússia. Ou seja, eles queriam convencer as pessoas que a Rússia havia explodido seus próprios gasodutos. E agora ele está dizendo não. Foi uma ação não só dos militares, mas também da CIA. E a CIA, o processo todo, ela passou dizendo isso tem de ser sigiloso ou vai provocar uma grande crise política. E talvez a CIA se surpreenda com o fato de não haver uma grande crise política, porque essa explosão, se ocorreu, é um crime, não só contra a Rússia, mas contra a Europa. Contra quem compra. Vamos imaginar um cenário aqui, o Brasil traz gás da Bolívia, né? Imagine que, de repente, um governo, lá de longe, de qualquer lugar, mande explodir uma parte do gasoduto que traz gás da Bolívia para o Brasil.
por algum interesse, ou estratégico, ou até econômico, para que passe a ser ele o fornecedor de gás. E aí? Como que o Brasil deve reagir? Não seria um crime contra o Brasil e contra a Bolívia? Claro. O que ele está dizendo, Seymour Hersh, é que os Estados Unidos fizeram isso e, portanto, cometeram um crime não contra a Rússia apenas, mas também contra a Europa Ocidental, particularmente contra a Alemanha. A mesma Alemanha cujo chefe de governo acatou docilmente quando, no jardim ali da Casa Branca, o Biden disse, não, a Alemanha vai cancelar o acordo para a entrada em funcionamento do segundo gasoduto do sistema Nord Stream. E o que fez o Scholz, além de sorrir, sem graça? Deveria ter dito, não senhor, decidimos nós, não vocês. Deveria ter dito ali, na frente dos jornalistas. Calou-se. E agora, um jornalista americano, importante, crível, vem e diz, os Estados Unidos bombardearam, e não foi aquela ação que escapa à ordem presidencial, ao conhecimento presidencial, ele só vai saber depois. Foi com ordem do Biden. Então é claro que esse tema tornou-se tão profundo e importante para os Estados Unidos, essa guerra, que eles querem que um país relevante como o Brasil diga sim, chancelamos, apoiamos. E o Brasil tem dito não. Disse não com o Bolsonaro, está dizendo não com o Lula. E nessa entrevista ao Estadão, o Melvin Levitsky, ele vai ali dizendo das relações maravilhosas e tal, até que vem a pergunta muito importante da Beatriz Bula, a jornalista do Estadão, sobre a iniciativa defendida pelo Lula se formar um grupo de paz com apoio do Conselho de Segurança, na medida do possível, e da ONU. E ele disse, não, isso não vai acontecer. Aí veio com aquela, né, passou o melzinho, não, o Brasil é muito importante, mas agora não tem clima. Os Estados Unidos não apoiarão. Não farão nada para desestimular, disse ele, mas não apoiarão. Pois eu digo, farão sim, muito para desestimular. Como foi feito quando, em outra etapa da história do século XXI, quando o mesmo Lula propôs algo parecido para a crise entre o Ocidente e o Irã, na verdade, Estados Unidos e Irã, é que o restante do Ocidente, principalmente no Atlântico Norte, segue imediatamente a posição dos Estados Unidos. Países que estavam dispostos a apoiar a iniciativa do Brasil foram desestimulados. Essa guerra tem uma importância econômica, estratégica, de projeção, inclusive, de importância econômica dos Estados Unidos, de conquista de mercados, de manter cativos os mercados, de tornar países que hoje têm opções dependentes inteiramente das decisões econômicas e estratégicas dos Estados Unidos, e também dependência militar, que hoje se estende aos países do Báltico, a Estônia, Letônia, Lituânia, alcança a Polônia, República Tcheca, Moldávia, Romênia. O único que tenta deixar o nariz para fora e dizer não, eu vou decidir quando eu vou comprar dos Estados Unidos, quando eu vou comprar da Rússia, dentro da OTAN, é o Erdogan. Mas é um ditador, sim, mas é o único que toma a posição decente de dizer não, eu escolho de quem eu vou comprar os aviões, de quem eu vou comprar os tanques. Então, porque há uma projeção
clara. Não do Biden, mas lá dentro, no Estado Profundo, como há no Estado Profundo chinês, entre os militares e a alta cúpula do Partido Comunista Chinês. Eles projetam, nós falamos aqui ontem no caso dos chips, a bipolaridade mais radical, em que basicamente os terceiros terão de tomar um partido, terão de dizer estou com você ou com você, como nos tempos da Guerra Fria. Quando o único país de fato não alinhado era a Iugoslávia. O único. O Brasil fazia de conta que era não alinhado, mas era alinhado aos Estados Unidos. A Índia fazia de conta que não era alinhada, mas era alinhada à União Soviética. O Paquistão fazia de conta, mas era alinhado na época do Mohammad Zia-ul-Haq, era alinhado aos Estados Unidos. Hoje o Paquistão está muito mais próximo da China, até por isso seu governo foi derrubado pelos Estados Unidos. Então, imaginar que o Brasil não será provocado a tomar decisões nesse cenário. E qual deve ser a posição do Brasil? Está aí um exemplo, sendo dado agora. Dois governos distintos, antagônicos, de dois presidentes que se odeiam. Mas a posição é essa. O Brasil não vai seguir bovinamente a posição desse ou daquele. Ele vai pesar seus interesses e dizer o que quer. E agora, o que nós estamos assim, parece banal, parece comum. Você tem um presidente dizendo, ONU, vamos falar de paz, vamos fazer um grupo de paz. Não é um grupo de paz para todo mundo dar as mãos. Não, é para discutir saída. E qual a resposta da ONU? O silêncio. Um silêncio pusilânime. E qual a resposta dos Estados Unidos? Não, não queremos saber dessa conversa. Esse é o cenário real. De resto, claro, você tem. Aí outra coisa, no mundo ideal, o Lula diria ao Bernie Sanders e ao Ocasio o seguinte: vocês são uma vergonha para o movimento pacifista internacional, para aquilo que no imaginário mundial é o pensamento da esquerda em relação à guerra. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram anos dizendo que eram contra o complexo industrial militar, a política imperialista, e hoje são apoiadores, empolgados, batem palminhas para tudo que faz a Casa Branca, o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa e o complexo industrial militar. O Noam Chomsky, esse sim, o Lula deveria procurá-lo, está dizendo para esses caras, vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Tudo que vocês disseram, vocês jogaram na lata de lixo. Mas fazem de conta que não, continuam com o mesmo discursinho lá na tribuna. Mas são apoiadores da política de guerra, da Casa Branca, do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, da CIA, da Inteligência Militar e do complexo privado público militar. Mas é claro, o Lula não vai dizer isso, até porque o Bernie Sanders e o Ocasio comemoraram a vitória dele e o defenderam em várias ocasiões. É claro que não vai fazer isso, mas isso deveria ser dito aos dois. Então, que o Brasil não ouça o que essa gente tem a dizer a respeito dessa grande cisão que haverá no mundo. Que não é ideológica, é estratégica. E o Brasil, pela importância econômica que tem, geográfica, deve deixar claro que não será colocado num laço, não terá o seu pescoço amarrado e para ser arrastado atrás desse ou daquele. As decisões a serem tomadas aqui,
devem ser exclusivamente do interesse do povo brasileiro. E, claro, por extensão, da paz mundial. Ronald.